Olá, gente, tudo bem? Hoje o que eu quero trazer aqui pra gente gente, eu tô vendo muita gente pregando nas igrejas, mas uma coisa que é muito essencial que Deus pede pra gente, que Jesus pediu pra gente pregar sobre o arrependimento. E ninguém tá ensinando isso pra nós, entendeu? A importância do arrependimento. O arrependimento é tão importante que eu vou contar pra vocês aqui um pedaço de testemunho aqui. Em 2000, ano 2000, eu fui numa igreja e eu tava na igreja, já era batizado, tava numa igreja e cheguei na igreja, vi todo mundo chorando, dizendo que amava a Deus e aquela coisa toda, sabe? E eu não sentia a presença de Deus ali, então eu falei o seguinte, Senhor, se tu existe mesmo, me mostra, porque senão eu tô parecendo aqui um idiota, que todo mundo diz que te ama, que tá chorando aqui, sentindo tá presente, e eu não tô sentindo nada. Me mostra isso, porque senão eu não vou indo mais na igreja, porque eu vou ficar que nem um idiota aqui, sem sentir nada, sem entender nada. Eu falando isso pra Deus, ali naquela salão daquela igreja, fui embora pra casa, cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, que eu fechei meus olhos para dormir, que eu deitei, né? Que eu fechei meus olhos para dormir, eu tive uma visão assim de um homem que chegou, era uma pessoa normal, com uma Bíblia debaixo, barba feita, uma Bíblia debaixo do braço. E ele começou a explicar para mim, disse que eu estava lá, Deus tinha mandado ele para me mostrar o caminho. E o caminho que ele começou a me mostrar foi isso. Ele falou, tu vai começar a jejuar todo dia. Tu vai começar meia-noite. E meia-noite tu começa a jejuar com um propósito. Seria o jejum 8h30. Entendeu? 9 horas. Ficar aleatório, ficar pra mim. Entendeu? Então, e o propósito seria pra que eu tava jejuando. Então ele falou pra mim começar a fazer o jejum a respeito para pedindo perdão, entendeu? E pedindo para Deus me mostrar as coisas má que eu tinha feito, que eu não tinha sido perdoado por aquilo, ou que eu não tinha me arrependido daquilo, entendeu? Então, beleza, eu entendi aquilo dali e ele falou que cada dia era para me acrescentar assim, meia hora, 1 hora. Entendeu? Se eu começasse 8 horas, no próximo dia eu ia começar de meia-noite a 9 horas. E assim cada dia eu ia fazendo isso. E ele pedia que eu, durante o dia, cada 2, 3 horas, que eu orasse, entendeu? Então eu comecei a fazer isso. E quando eu comecei ali meia-noite, até 8 horas do outro dia, eu acordava às 4h30. Então eu entregava meu jejum ali, jejum. Não comer e não beber, gente. Entendeu? O pessoal inventa aí um sacrifício e chama de jejum. Sacrifício, qualquer coisa que você queira abrir mão, vai ser um sacrifício, não é um jejum. Entendeu? Então seria, poxa, eu comecei a fazer isso. E quando eu chegava no meu trabalho, eu saía ali de perto das pessoas, entrava no quarto, no outro, e começava a orar, pedindo. Nas minhas orações sempre dizia, Senhor, vai recebendo meu jejum, Senhor, vai perdoando meus pecados, vai me mostrando as minhas iniquidades, a qual eu preciso me arrepender. E ali eu comecei a orar. Depois de uma semana mais ou menos, já começou a acontecer algo comigo, que quando eu entrava no carro sozinho, eu começava a querer chorar. Eu não sabia do que eu estava sentindo aquilo, entendeu? E de repente eu peguei assim, liguei para um pastor e falei, cara, tá acontecendo uma coisa estranha comigo assim e tal, né? Aí ele falou, Theo, é o Espírito Santo, não te preocupa não, continua fazendo o que quer que seja que tu tá fazendo, entendeu? E eu continuei fazendo aquilo por volta de 2 semanas, por ali assim, e eu já comecei a vir me lembrando, comecei a lembrar de coisas que eu tinha feito, coisas que era assim,
que eu jamais pensei que aquilo dali era uma coisa má, entendeu? Tirar sarro da cara dos outros, caso alguém se machuca, a gente ri, entendeu? E quando eu lembrei de algo assim que eu tinha feito, uma brincadeira sem graça, entendeu? Como, por exemplo, eu morava na fazenda e a gente jogava bola todas 4 horas da tarde. E o que aconteceu? Que um dia minha mãe pediu que nós fosse buscar água, né? Eu tinha que buscar água numa rampazinha, num lagozinho, para abastecer os contêineres da minha mãe. Nós não tinha água encanada na fazenda. Então, um dia eu peguei e fiz essa... Minha mãe, nós não fomos pegar água, minha mãe veio, pegou a bola e cortou toda a bola. Então nós pegamos um saco de peneirinha e colocamos um dentro do outro, enrolamos assim, amarramos direito, fizemos uma bola daquilo, brincava com aquilo. Mas no outro dia de manhã, nós brincamos à tarde, no outro dia de manhã eu acordei cedinho, né? E eu olhei aquilo lá no terreiro e disse, cara, aí tive uma ideia, fui lá, tirei aquele saco de peneirinha, peguei uma pedra, coloquei dentro ali de um e fiz igualzinho como estava, né? E deixei na posição. Eu fui pra trave, cheguei na trave e chamei um rapaz que trabalhava com a gente lá e falei pra ele, aí, chuta a bola aí. Aí o cara pegou, veio pra chutar, mas chegou perto da bola, ele desconfiou e foi lá e apalpou a bola. Ele percebeu que tinha uma pedra dentro. Ele disse, tu não me pega. Tentei pegar meu irmão, não consegui, esqueci ali. Aí quando foi à tarde, tinha um pessoal que morava do outro lado do rio. Nós tínhamos um rio que dividia ali os moradores. Tinha um pessoal que morava do outro lado. E eu falei pra ele assim, e aí, vai chutar pra fazer o gol? Ele veio correndo e chutou. A unha dele virou a unha assim. E aquilo pra mim assim foi um sorriso meu. Eu ria daquilo, era uma alegria. Minha mãe querendo me pegar pra bater, mas eu esquivei daquilo, fugi, né? E depois de uns 10 anos ou mais, e quando eu comecei a orar, que Deus pedi para Deus me mostrar essas coisas, e veio isso, e eu chorava que era um bebê, sabe? Me senti tão mal naquele momento. Ali eu tive um encontro com arrependimento. Entendeu, gente? E poxa, depois que eu chorei tanto ali, que eu pedi perdão pro Senhor, que eu fiz aquilo ali, você sabe aquele arrepio no corpo da gente, vem da ponta dos pés à cabeça, como se a gente estivesse vomitando aquilo. Entendeu? Era um arrepio assim, aquela coisa ali. E depois que aquilo saiu do meu corpo, eu já me senti melhor. Foi uma coisa assim. Então a importância do arrependimento, ela é muito grande. E a gente não está procurando isso, ninguém está pregando isso não, entendeu? O pessoal estão pregando prosperidade e não estão chegando nisso. Então eu continuei ali, gente. Olha, eu cheguei mais ou menos uns 40, 45 dias fazendo isso todo dia. Chegou no ponto que eu parava e eu já chegava, começava a jejuar meia-noite até meia-noite do outro dia. Até meia-noite, de meia-noite a meia-noite. Então eu parava 11h30. Eu entregava o jejum, comia, tomava meu banho e começava, porque eu tinha que começar meia-noite. Então 11h30 eu entregava. Aí eu fiquei assim uma semana ou mais, ficando até meia-noite, assim, até 11h30, entregando e voltando. Aí depois eu fui aumentando, eu fui jejuando 2 dias, 3 dias, entendeu? Cheguei até a fazer 7 dias, né, jejuando, sem comer e sem beber. E aí eu tive um encontro real com Jesus. Aí, presta atenção, não só de ouvir a voz, de falar, de conversar, o ensinamento que eu tinha, entendeu? O ensinamento que eu tinha. Então eu pedi para Jesus que eu não queria ser discípulo do homem, eu queria ser discípulo dele. Então eu passei um bom período que à noite eu tinha sonho com Jesus, ele me ensinando a Bíblia, me ensinando sobre o Evangelho, tudo. Era fantástico daí. Nesse período dos 7 dias meus de jejum, lá pelo 5º, pelo 6º, sei lá, cara, eu vi um demônio saindo do meu corpo, assim, tipo uma fumaça, aquela coisa saindo. Foi outra coisa que eu fiquei assim, sabe, eu chorei ali naquele momento, que era um espírito assim de ganância, assim, de querer ter as coisas, entender a qualquer preço,
era uma ganância grande, assim, quando aquilo saiu de mim, eu sentia assim, poxa, eu ia ficar pobre, entendeu? Já era pobre, né? Então, mas isso daí tudo aconteceu nesse período, então seria buscar a Deus. Aí outra parte bacana que apareceu era que um dia nós fomos num culto na casa de um colega nosso. E no que eu saí do trabalho, era 1h30 para chegar na casa, né? E Deus me mostrou uma palavra na Bíblia. E eu sabia que aquela palavra me dar para alguém, mas não sabia para quem. Então quando eu cheguei lá na casa, chamei um dos pastores, falei para ele, falou, não, aquela mulher ali. Aí eu fui, entreguei para a mulher e conversando ali, nós estávamos conversando. E tinha 2 pessoas que louvavam na igreja. E eu conversando com as 2 pessoas e um pastor. E eles estavam me ouvindo. E de repente eu vi Jesus vir. E quando Jesus veio, ele entrou no meu corpo e eu saí do meu corpo. Eu fiquei assim da altura do meu ombro para cima, levitando no espírito. E o Senhor Jesus dentro do meu corpo começou a conversar com eles. E eu estava ali de uma forma que eu nem prestei atenção assim que Jesus estava falando, né? Fiquei assim, eu ainda cheguei e ouvi o pastor falar assim, antes de me sair do meu corpo, fala, Jeová. Mas ele falou aquilo por hábito de falar, né? Ele não percebeu quem realmente estava ali. Eu nunca perguntei para ele, mas eu deduzi ali porque quando o Jesus entrou realmente no meu corpo e começou a falar, as 2 pessoas que eram levitas na igreja, que tocavam, que cantavam, elas pararam, viraram uma de frente para a outra, assim, 2 cadeiras, viraram uma de frente para a outra, cruzaram as pernas e começaram a conversar entre elas e ignoraram, entendeu? Ignoraram ele, que estava falando no meu corpo, seria, nesse caso, me ignoraram, né? Só que não era eu no corpo, era Jesus. Aí ele pegou, olhou para um lado, olhou para o outro e viu que ninguém percebeu ele ali. Aí ele saiu do meu corpo, eu entrei no corpo. Mas quando eu entrei no corpo, eu senti uma sensação de rejeito. Então eu saí correndo, entrei no carro e comecei a chorar, chegou a soluçar. E eu sou um cara muito duro, não sou de fazer isso, né? E aquela dor, aquela coisa dentro de mim assim. E eu sabia que aquilo dali era algo estranho. Então eu perguntei, quando eu cheguei no carro, que estava soluçando, falei, Senhor, o que é isso, Senhor? Por que eu estou me sentindo assim? E ele falou para mim, eu deixei a sensação no teu corpo como eu me sinto. É assim que eu me sinto, rejeitado. Entendeu? Foi muito duro isso para mim. E quando ele falou isso, ele tirou aquela dor de mim, entendeu? Aquela sensação. E eu voltei normal, e eu fiquei olhando ali. Então eu falei, Senhor, um dia eu vou pregar a tua palavra e vou fazer com que todo mundo te perceba. Entendeu? Porque as pessoas, elas não estão olhando para... Quando as pessoas abrem a boca, elas enxergam que isso é só pessoa, elas não sabem que isso é só um corpo. E esse corpo que a gente chama de morada do Senhor, se é a morada, a gente devia esperar qualquer coisa. E no espiritual, o nosso corpo é considerado como uma casa. Então a gente tem que ter mais cuidado nisso. Vamos parar para analisar que quando Pedro estava caminhando e falou para Jesus que não precisava fazer aquilo, ir para Jerusalém, morrer, isso e aquilo, e Jesus falou o que para ele? Cala-te, Satanás, sai desse corpo e vem para trás da minha costa, entendeu? Satanás estava usando o corpo de Pedro. Numa fração de segundos ali, a gente para ver isso daí, ó. E tem muito. Então hoje em dia a gente tem que abrir os olhos, porque nem sempre quem está falando naquele corpo é o dono do corpo. Pode ser o espírito imundo, mas pode ser o Senhor, entendeu? Pode ser o Espírito Santo através dele. Então a gente tem que estar atento. E como é que a gente vai identificar isso? Pela Bíblia, pelo convívio com Deus, entendeu? Então isso é muito importante, gente. Eu queria deixar isso aqui. Esse vídeo vai estar postado no YouTube, né? Vocês vão poder assistir isso daí. E tem como a gente chegar bem próximo quanto eu estou falando para vocês. Mas é jejum e oração, gente. Então, se você está em jejum, você vai orar o dia todo. Seria cada 1 hora, cada 2 horas. Quanto mais você orar, melhor é.
Eu já fiz isso, eu sei esse caminho. E eu tô gravando esse vídeo agora para vocês. Eu tô bem distante do nível espiritual que eu tava, abaixo. E eu tô dando isso para vocês e vou começar daqui para frente, entendeu? Poxa, a mente da gente fica muito boa. Você sabe praticamente as coisas que as pessoas vão falar para você, entendeu? E você fala com Deus e a resposta é instantânea, rapidamente. Você passa a discernir a voz do Senhor. E você passa a perceber quem está falando com você. Se é Deus, se é Jesus, se é o Espírito Santo. Entendeu? O Espírito Santo ensina nós a falar com Deus. Entendeu? Jesus, ele já resolve o problema para a gente direto. Entendeu? A gente tem que entender. Olha, quando Jesus estava aqui na terra, ele falou que ia mandar o Consolador. O Consolador é o Espírito Santo. Mas qualquer pessoa que chegava com Jesus, Jesus curava na hora. Entendeu? Jesus falava com Deus e ele determinava, ele curava. Ele falava entre ele e Deus, porque tem um versículo que Jesus explica, como diz o cara: se tu me aceitares, assim como eu vivo no Pai, o Pai vive em mim, assim seremos um só, eu, tu e o Pai. Então Jesus e o Pai já era: assim como eu vivo no Pai, o Pai vive em mim, se tu me aceitares, assim seremos eu, tu e o Pai. Entendeu? É muito importante de entender esse versículo aí, perceber. Se você aceitou Jesus, procure o que é de direito seu, o pacote, entendeu? Jejum e oração. Porque tem gente que aceitou Jesus ali, mas não quer mudar, não faz esforço, usa o seu corpo para promover as obras de Satanás, com várias coisas, com tatuagem, um monte de coisa aí, pince, um monte de coisa, gente. Entendeu? Vamos parar para analisar que Jesus usou o corpo dele. Foi apanhando, cheio de chicotada, cheio de marca, mas para livrar nós do pecado, para deixar aqui para nós a salvação. Pessoal, aí nós não queremos sofrer nada, mas a gente é capaz de ir ali, gastar um dinheiro para pagar para fazer uma tatuagem mundana, entendeu? Porque não existe tatuagem do céu, pelo menos eu não percebo isso não. Se alguém tiver, me desculpe aí, então mantenha. Mas eu não vejo isso. Agora procure uma santidade, procure encontrar Deus mesmo e veja se você quer ficar com aquilo, se você quer tirar aquilo. Entendeu? Porque na realidade, quando nós chegamos aqui no mundo que nós criamos, aqui nós aprendemos as coisas do mundo. O mundo já age no maligno. Então nós já se infectamos. Então, quando nós viemos para Deus, Deus nos aceitou ali, aceitou. Mas cabe a nós tirar as porcarias. Imagina uma pessoa, um homem solteiro aí, ele tem 2, 3 namoradas, sai com uma, sai com outra. Agora ele resolve casar com alguém, ou noivar com alguém. E aí? Ele vai ficar com aquela? Será que a pessoa que noivou com ele vai aceitar isso? Que ele fique com aquelas noivas todinha ali, aí vai casar, continua com aquela todinha? Ou o período de noivo seria para eles? Já para ele se corrigir, sair desse, tirar essa namorada, vai ficar com uma só, entendeu? Então eu deixo aí para vocês o meu testemunho aí, uma parte dele, o meu testemunho é muito grande. Tem várias coisas que Deus fez comigo, entendeu? Mas esse daí é o início, gente. É o início. O início, como chegar a Jesus, como chegar a Deus. Não é difícil não. É esse espaçozinho aí, jejum e oração. Entendeu? Se vocês olharem atentamente o que eu falei com vocês, pode fazer. E quando você chegar e disser para Jesus que você quer ser discípulo de Jesus e não do homem, pega a sua Bíblia e leia. Faça isso com Deus, vá no seu quarto, na sua cama, onde você estiver, ora, fala sério com o Senhor, e aí você começa a ler a sua Bíblia. E começa a ler a sua Bíblia. Você vai ver que Jesus vai aparecer em sonho e vai começar a te ensinar. E se você parar de estar lendo a sua Bíblia e não tiver importância, ele vai te dar um sonho. O sonho é que você está indo para a escola sem interesse. Você não vai passar de ano, entendeu? É como se você estivesse desinteressado. E esse é o sonho que ele vai te dar. Isso mostra já que você tem que ler a sua Bíblia. Entendeu? Então valeu, irmão. Fique com Deus aí, que Deus abençoe.